Com 71% do globo terrestre coberto por oceanos, nosso planeta é dominado pela água. O mar aberto, chamado de zona pelágica, pode parecer uniforme visto de cima, mas é um ambiente mais diverso que o mundo terrestre, e isso em larga escala. Atingido por correntes contínuas e poderosas que influenciam as condições de vida subaquáticas e os sistemas climáticos na atmosfera, as profundidades criam variações em escala vertical, como a pressão da água esmagadora e a perda de luz do Sol. É um meio ambiente extremamente complexo e de enormes dimensões. Para sobreviver na zona pelágica, são necessárias adaptações que não são encontradas em nenhuma outra parte do planeta. Neste episódio, vamos voar pelas profundezas com as raias-jamanta, acompanhar as baleias jubates em suas migrações épicas, aterrorizar as colunas de água com as barracudas, brincar com os golfinhos e aprender os mistérios dos tubarões-baleia. A vida na região pelágica exige movimentação constante. Deslizando graciosamente pelos mares com suas grandes asas, as raias-jamanta estão entre os viajantes mais misteriosos e elegantes dos oceanos. A raia-jamanta é muito temida pela espécie de chifre que possui no alto da cabeça. Mesmo assim, esses gigantes animais possuem temperamento dócil e pacato. Por serem criaturas furtivas, apenas recentemente a ciência descobriu que existem duas espécies distintas de raia-jamanta. Uma menor que costuma habitar águas costeiras e as oceânicas gigantes que vivem na zona pelágica e apenas visitam as águas rasas para se alimentar e reproduzir. Sua constituição é de tamanho impressionante, com 7 metros de envergadura de asa e pesando cerca de 2 toneladas. Os padrões migratórios das raias-jamantas oceânicas são pouco compreendidos. Mas esses animais são conhecidos por percorrer enormes distâncias em águas tropicais e temperadas. Viajando sozinhas ou em grandes grupos, quando se deslocam por águas profundas, as raias-jamanta nadam em linha reta e em ritmo constante. As batidas potentes de suas nadadeiras dorsais garantem uma propulsão eficiente. Por serem filtradoras, as raias adotam um estilo diferente de nado quando estão se alimentando. Elas rodeiam lentamente os grupos de plânctons, agrupando esses organismos microscópicos em uma bola densa, para então se jogar sobre ela. É nessa hora que os chifres, que são na verdade nadadeiras cefálicas, mostram seu valor. Eles ajudam a canalizar as presas na direção da boca das raias, tornando a ingestão mais eficiente. As raias-jamanta possuem o maior cérebro proporcional ao peso corporal de todos os peixes do oceano. Embora pouco se saiba sobre ele, o órgão é coberto por uma rede de vasos sanguíneos que o mantém em uma temperatura constante. O recorde de mergulho registrado nas profundezas geladas do oceano é de mais de 400 metros, mas ainda assim, as raias são capazes de manter o cérebro mais aquecido do que o tecido que o envolve, o que indica a importância desse órgão para a vida das raias-jamanta em águas abertas. Por se alimentarem exclusivamente de plâncton, as raias oceânicas têm uma vantagem em relação às suas parentes que habitam o litoral. Como as águas mais frias tendem a ser mais ricas em nutrientes, o mar aberto oferece uma concentração maior dessa fonte de alimento vital. Acredita-se que as raias mantenham mapas mentais detalhados durante suas travessias marítimas.
Cruzando a vastidão do mar aberto de um lado para o outro durante sua migração anual, a incansável baleia jubarte é um mistério para a ciência e uma mestra do alto mar. Os adultos chegam a medir mais de 15 metros de comprimento e pesar mais de 36 toneladas, o que faz com que essas gigantes temam poucos predadores que rondam as profundezas do mar. Encontrados em todos os oceanos do planeta, esses cetáceos migratórios viajam do norte ao sul todos anualmente, cobrindo uma distância impressionante de 25 mil quilômetros por ano. Os calombos peculiares do tamanho de bolas de golfe que permeiam a cabeça das jubartes, chamados de tubérculos cefálicos, são um mistério para a ciência. São apêndices altamente sensíveis e as teorias para sua função vão da captação de campos eletromagnéticos à avaliação da densidade das presas conforme as baleias nadam entre elas. Ainda sem prova científica, o motivo de as baleias jubarte terem desenvolvido órgãos sensoriais tão aprimorados permanece tão misterioso quanto as águas que elas habitam. As jubartes se alimentam de crustáceos e peixes pequenos nas frias águas polares durante o verão e migram todos os anos para passar os meses de inverno em águas tropicais mais quentes, onde acasalam e dão à luz aos filhotes. Nos primeiros 6 meses de vida, as mães amamentam os filhotes e os dois ficam inseparáveis. Nadando lado a lado, a mãe protege e guia seu filhote. Conforme viajam por alto mar, de volta às águas polares, os dois estendem constantemente suas longas nadadeiras peitorais para tocar um no outro em um aparente gesto de carinho. Embora possuam as maiores nadadeiras proporcionais ao tamanho corporal entre os cetáceos, as jubartes demonstram uma grande agilidade na hora de perseguir e atacar suas presas. Além disso, essas longas nadadeiras peitorais possibilitam um nado muito eficiente para as longas viagens em mar aberto. E como as baleias transitam constantemente entre águas frias e quentes, acredita-se que a grande área de superfície das nadadeiras facilite o controle de temperatura, liberando o excesso de calor do corpo para evitar o superaquecimento. Embora sua velocidade média seja de 10 km por hora, as jubartes são capazes de ultrapassar os 25 e são famosas por suas apresentações acrobáticas. Elas rompem a água e erguem seus corpos volumosos até a superfície para então voltar a cair com uma força impressionante. Como tantas outras coisas nessas baleias, o motivo desse comportamento exuberante é incerto. Talvez seja uma forma de exposição social para as outras baleias, uma maneira de limpar os parasitas do seu corpo, ou pode ser que elas estejam simplesmente se divertindo. Caçadas pelo homem desde o século XVIII, foi a invenção do arpão que causou a devastação da espécie no fim do século XIX. A população de jubartes diminuiu em 90%. A espécie chegou à beira da extinção até que a proibição da caça comercial foi imposta na década de 60. Hoje, os números voltaram ao normal e, por enquanto, o oceano abriga uma população saudável dessa espécie magnífica. Mesmo nas águas mais quentes, o mar aberto pode ser um local frio e implacável. Perseguida por predadores igualmente impiedosos, uma espécie se destacou como o tigre dos mares, a barracuda. Esse peixe sagaz, que lembra uma cora, é um dos maiores predadores da zona pelágica. Ultrapassando os 2 metros de comprimento, além de orcas e tubarões, a outra espécie feroz o suficiente para atacar uma barracuda é a própria barracuda.
Evoluindo há 50 milhões de anos, existem 28 espécies de barracuda espalhadas pelos oceanos do mundo. Embora sejam encontradas quase em qualquer lugar, as barracudas demonstram preferência pelos mares tropicais e subtropicais, que fornecem uma abundância maior de presas. Barracudas adultas são predadoras solitárias. Atacando por emboscada, elas contam com o elemento surpresa para capturar suas vítimas. As barracudas controlam sua flutuabilidade com eficiência em diversos níveis de profundidade. Pairando sem dificuldade no ponto ótimo da coluna de água, as barracudas estão sempre posicionadas para lançar seus ataques velozes. Habitando as águas dos oceanos há 50 milhões de anos, as barracudas são especialistas nesse ambiente. As populações da espécie são bem difundidas e considera-se que estão em um número saudável, e sua maior ameaça é, na verdade, a escassez das espécies das quais as barracudas se alimentam. O oceano é um ecossistema intrincado, e um desequilíbrio de qualquer espécie causa um efeito devastador nas outras. É nossa responsabilidade garantir que, quando retiramos elementos do oceano, a gente deixe o suficiente para que o ecossistema não seja afetado nem afete a abrangência de vida que depende dele. Os golfinhos, que talvez sejam os habitantes mais carismáticos dos oceanos, além de prosperarem no ambiente desafiador da zona pelágica, também se divertem no processo. Das 42 espécies de golfinho, 38 são oceânicas. E embora a maioria das espécies prefira águas mais quentes com profundidades moderadas, não há um oceano do mundo onde esses animais versáteis não sejam encontrados. Em mar aberto para muitas espécies, a sobrevivência depende da sua capacidade de cooperação. Sendo animais altamente sociais, os golfinhos formam grupos cooperativos. Na estrutura desses grupos, o grande número de membros oferece proteção contra predadores e permite que o cuidado dos filhotes seja compartilhado, além de possibilitar mais eficiência na alimentação. Um grupo típico pode ter uma dúzia de membros, mas o principal fator determinante para o tamanho é a disponibilidade de alimentos. Em tempos de abundância, o mar aberto permite que diversos grupos se unam temporariamente para formar supergrupos com os números chegando a 1000. Como a visibilidade na Terra não é um fator confiável, os golfinhos não priorizaram a visão. Aliás, não é raro que um golfinho cego sobreviva em meio a um grupo. O olfato também não é um sentido muito necessário, e os cientistas acreditam que os golfinhos não possuem órgãos olfativos. Para navegar e caçar no ambiente pelágico, os golfinhos desenvolveram uma incrível capacidade de ecolocalização. Mais rápido na água do que no ar, os golfinhos produzem uma série de cliques de alta frequência que estão entre os sons mais altos feitos por animais marinhos. Agindo como uma forma de sonar, quando um clique atinge um objeto, ele envia uma onda sonora de volta até o golfinho, permitindo que ele detecte com precisão o tamanho, formato e a distância do objeto. Eles se alimentam principalmente de peixes e lulas, e um padrão de alimentação comum é que os golfinhos trabalhem em conjunto para agrupar os peixes em uma bola compacta. E então, membros individuais do grupo se revezam para invadir a bola, capturando peixes com suas bocas alongadas, repletas de dentes cônicos. Quem brinca junto permanece junto, e uma parte significativa da vida social dos golfinhos parece estar baseada na diversão. Acredita-se que essas brincadeiras ajudem a aliviar as tensões e a manter a harmonia social.
A comunicação é crucial para manter a coesão social. E estudos recentes com golfinhos nariz de garrafa mostram que eles possuem assovios característicos. Usados para identificar indivíduos específicos do grupo, esses chamados são o equivalente a nomes na sociedade humana. Admirados desde sempre pelos homens, o charme dos golfinhos já levou a campanhas bem-sucedidas para protegê-los da pesca indiscriminada no passado. Hoje, nossa esperança é de que a simpatia do golfinho ajude a inspirar a proteção não só deles mesmos, como do habitat onde vivem. A enorme vastidão do mar aberto causava terror nos primeiros marinheiros que se aventuraram mais além de onde a vista alcança. Por acreditarem se tratar de um reino de gigantes, muitos mitos surgiram sobre as criaturas colossais que habitariam os mares. Uma criatura mítica, mas que é real, é o tubarão-baleia. Esses são os maiores peixes do mundo. E embora o maior indivíduo registrado medisse mais de 12,5 metros e pesasse 21,5 toneladas, é comum haver relatos de indivíduos ainda maiores. Os tubarões-baleia estão sempre acompanhados por cardumes de peixe limpadores, que desenvolveram uma relação simbiótica com eles. Os peixes removem os parasitas de seu corpo e, em troca, recebem comida e abrigo. E assim, esses peixes gigantes passam a maior parte de suas vidas na zona pelágica. Sendo uma das únicas 3 espécies de tubarões que evoluíram para se alimentar por filtração, acredita-se que os tubarões-baleia possuam um olfato potente para seguir grupos de plâncton pela vastidão dos mares. Raramente vistos em águas abaixo de 22 graus, todos os anos os tubarões-baleia se aventuram pelos mares para se reunirem em algumas regiões costeiras para um fim muito específico. Como precisam consumir enormes quantidades de plâncton microscópico para sustentar seus corpos volumosos, os tubarões-baleia são atraídos anualmente a águas rasas em razão das grandes desovas. Aqui, os corais liberam ovos e esperma na água para fertilização, oferecendo a esses gigantes uma oportunidade de se alimentar em abundância. Nos mares tropicais, os tubarões-baleia nadam para frente com suas bocas de 1,5 metro de largura abertas, ingerindo o máximo possível de plâncton. Outra técnica utilizada por eles é engolir grandes volumes de água, que depois são expelidos através de seus 5 pares de guelras, processando mais de 6.000 litros por hora. Em ambos os casos, os filtros peculiares que cobrem a entrada da garganta dos tubarões separam a comida da água com eficiência. Apesar dos cardumes de peixes limpadores que seguem todos os seus passos, os tubarões-baleia são animais solitários. Suas incursões frequentes até o litoral para se alimentar são os únicos momentos em que essas criaturas são observadas em grupos. Os cientistas suspeitam que a reprodução ocorra nesses momentos, mas o padrão de acasalamento dos tubarões-baleia ainda não foi documentado. Em mar aberto, os tubarões-baleia têm espaço para crescer, e seu tamanho garante proteção contra os predadores pelágicos. Isso também permite que eles armazenem mais energia para viagens de longa distância e para períodos em que os plânctons não são tão abundantes. A grande capacidade pulmonar possibilita que mergulhem a mais de 1.000 metros de profundidade, uma habilidade útil quando estão sendo ameaçados ou procurando alimentos. E sua alta capacidade de processar água permite que eles se alimentem com eficiência máxima. Classificados como espécie ameaçada, ainda precisamos aprender muito sobre essa criatura misteriosa. Seu futuro é tão incerto quanto o seu presente. Enquanto eles desaparecem em meio ao mar,
A única forma de proteger os tubarões-baleia é proteger os próprios oceanos. Os oceanos representam 99% das áreas habitáveis do planeta e menos de 10% desse espaço foi explorado. A enorme vastidão desse ambiente fez com que seus habitantes apresentassem as mais diversas adaptações para sobreviver nessas condições. No episódio de hoje, nós vimos as graciosas raias jamanta, as resistentes baleias jubarte, as poderosas barracudas, os golfinhos brincalhões e os impressionantes tubarões-baleia. Mas as enormes expansões da zona pelágica têm sido tratadas como fonte inesgotável de matérias-primas para a humanidade. Décadas de pesca excessiva, mineração e poluição degradaram esse ambiente e sua capacidade de abrigar formas de vida. Como nosso planeta é dominado por oceanos, cada vez compreendemos mais que a saúde das águas é crucial para a saúde do planeta. Embora as medidas protetivas para esse ambiente precioso estejam se aprimorando, a questão é se estamos agindo rápido o suficiente. Versão brasileira Vox Mundi. Dorsais garantem uma propulsão eficiente. Por serem filtradoras, as raias adotam um estilo diferente de nado quando estão se alimentando. Elas rodeiam lentamente os grupos de plânctons, agrupando esses organismos microscópicos em uma bola densa, para então se jogar sobre ela. É nessa hora que os chifres, que são na verdade nadadeiras cefálicas, mostram seu valor. Eles ajudam a canalizar as presas na direção da boca das raias, tornando a ingestão mais eficiente. Entre os viajantes mais misteriosos e elegantes dos oceanos. A raia jamanta é muito temida pela espécie de chifre que possui no alto da cabeça. Mesmo assim, esses gigantes animais possuem temperamento dócil e pacato. Por serem criaturas furtivas, apenas recentemente a ciência descobriu que existem duas espécies distintas de raia jamanta. Uma menor que costuma habitar águas costeiras e as oceânicas gigantes que vivem na zona pelágica e apenas visitam essa parte do planeta. Neste episódio vamos voar pelas profundezas com as raias jamanta, acompanhar as baleias jubartes em suas migrações épicas, aterrorizar as colunas de água com as barracudas, brincar com os golfinhos e aprender os mistérios dos tubarões-baleia. A vida na região pelágica exige movimentação constante. Deslizando graciosamente pelos mares com suas grandes asas, as raias jamanta estão em águas rasas para se alimentar e reproduzir. Sua constituição é de tamanho impressionante, com 7 metros de envergadura de asa e pesando cerca de 2 toneladas. Os padrões migratórios das raias jamantas oceânicas são pouco compreendidos. Mas esses animais são conhecidos por percorrer enormes distâncias em águas tropicais e temperadas. Viajando sozinhas ou em grandes grupos, quando se deslocam por águas profundas, as raias jamanta nadam em linha reta e em ritmo constante. As batidas potentes de suas nadadeiras Com 71% do globo terrestre coberto por oceanos, nosso planeta é dominado pela água.
O mar aberto, chamado de zona pelágica, pode parecer uniforme visto de cima, mas é um ambiente mais diverso que o mundo terrestre, e isso em larga escala. Atingido por correntes contínuas e poderosas que influenciam as condições de vida subaquáticas e os sistemas climáticos na atmosfera, as profundidades criam variações em escala vertical, como a pressão da água esmagadora e a perda de luz do sol. É um meio ambiente extremamente complexo e de enormes dimensões. Para sobreviver na zona pelágica, são necessárias adaptações que não são encontradas em nenhuma outra